Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa reflexão a respeito das nossas características. Eu sou diferente de você, assim como você é diferente de uma outra mulher. Cada uma de nós temos a nossa singularidade, a nossa forma como nós fomos criadas, a partir da vontade de Deus, bem como a nossa história, pela qual nós passamos, pela qual adquirimos experiências, e o Senhor nos faz diferentes uma das outras. E o Senhor nos chama, diante das nossas características, para algo especial. Ele nos chama para um propósito. E Ele trabalha em nossas características, aquelas que precisam ser aprimoradas, aquelas que precisam ser retiradas do nosso caminho. Toda a nossa característica, toda a nossa forma de ser, ela é olhada pelo Pai e Ele nos exorta, fala conosco aquilo que é necessário mudar. E no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. Para cada coisa há um tempo. No versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito para a sua vida, ele tem um tempo para acontecer. Muitas vezes nós não queremos esperar este tempo e tomamos decisões contrárias àquilo que o Senhor tem falado conosco. Por quê? Porque somos ansiosas e desejamos de tal forma viver o propósito do Senhor que antecipamos aquilo que Ele tem para cada uma de nós. E acabamos então vivendo um tempo de aprendizado para que o Senhor venha novamente, nos coloca no caminho dele para aprendermos. Por isso é necessário que tenhamos uma característica aprimorada de paciência, de esperar no Senhor todas as coisas. Porque nada foge ao controle do Senhor, porque para cada uma de nós há um propósito. E no livro de Atos conta a história de um dos discípulos de Jesus, assim como eu sou discípula de Jesus, assim como você é discípula de Jesus. Esse discípulo ele não fazia parte dos primeiros 12 discípulos que caminharam ao lado de Jesus Cristo no ministério terreno dele. Esse discípulo, ele substituiu o discípulo Judas que traiu Jesus Cristo. E no livro de Atos, no capítulo 1, conta sobre Matias. E no versículo 15 diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120.000 pessoas. Os discípulos, não somente os 11, porque Judas já não estava mais presente, mas todas aquelas pessoas que sabiam quem era Jesus. Eles estavam todos reunidos, mulheres, homens, todos em oração, sem exceção. E num determinado momento, Pedro se levanta e ele começa a dizer que seria necessário substituir Judas, aquele que tinha traído Jesus Cristo, mas que fazia parte do plano de Deus para que tudo se cumprisse, para que houvesse a salvação a eles e a nós. E no versículo 20 diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Ele direciona aquelas pessoas de que havia necessidade de se cumprir a substituição de Judas. E ele continua no versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Ele anuncia a necessidade de um substituto, mas não era qualquer pessoa. Teria que ser uma pessoa que estava acompanhando o ministério, estava acompanhando a anunciação do Evangelho desde o começo, ou seja, que estava com eles a todo tempo. O Senhor tem uma promessa para a sua vida. Talvez não tenha sido no tempo que você desejasse. Pessoas já viveram aquilo que você espera. Pessoas já viveram a maternidade, pessoas já viveram ministérios, pessoas já viveram ascensão profissional, pessoas já viveram o matrimônio e você ainda não.
mas há tempo para todas as coisas. Os 12 discípulos, os 12 primeiros, foram chamados por Jesus, viveram o ministério de Jesus. Mas agora era tempo de substituição, era tempo de outras pessoas viverem aquilo que os discípulos já tinham vivido entre eles. E no versículo 23 diz assim: e apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. O seu nome significa oferta de Deus, dádiva de Deus. O Senhor já tinha preparado uma oferta, algo especial para completar os discípulos de Jesus. O Senhor está te preparando como oferta para te entregar um propósito, para você viver o que Ele deseja para você. Você vai ser colocada no lugar que você espera, no momento certo. A maternidade chegará, o matrimônio chegará. A profissão que o Senhor tem para você chegará. Tudo no tempo do Senhor. Nós só precisamos ter uma característica de esperar e de estar aos pés do Senhor todo o tempo. Como esses 2 homens estavam, tanto José quanto Matias. Eles estavam porque Pedro menciona que teria que ser alguém que estivesse todo o tempo com ele. Se você está todo o tempo com o Senhor, esperando dele o que tem para você, espere que este tempo chegará. E no versículo 24 diz: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido. O Senhor conhece o seu coração. Se há algo mal ainda que precisa ser transformado no seu coração, peça a Ele que Ele vai transformar para que você esteja pronta para alcançar os propósitos do Senhor. Se o seu coração já está pronto, Ele vai te entregar. Então é preciso muita oração, é preciso estar aos pés do Senhor em todo o tempo para buscar nele toda a paciência e toda a fé para esperar o tempo necessário para você. Matias esperou. Matias não fez parte dos 12 primeiros discípulos, mas ele substituiu. Ele começa a fazer parte dos discípulos do Senhor. Esses discípulos que levou, que anunciou a palavra do Senhor. Versículo 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Por voto comum, Matias foi escolhido. Ou seja, era um homem que estava todo o tempo aos pés do Senhor, aprendendo dele, mesmo ainda não fazendo parte daquele ministério. Mas ele esteve ali, pronto para ouvir, pronto para aprender, paciente para esperar. Por isso que haja em você uma característica aprimorada, porque há mulheres que são mais pacientes do que as outras. Mas se você ainda não tem essa paciência, peça ao Senhor para que você receba no tempo certo o que o Senhor tem para você. Seja como Matias, um homem que esperou para cumprir uma promessa que já tinha sido dito. Fique com essa palavra e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.